A paz do Senhor, meus irmãos. Teologia Pentecostal. Estudo da Palavra de Deus. Tema: o revestimento de poder e a evidência das línguas no batismo com o Espírito Santo. Meus amados irmãos e irmãs, convido a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo número 2, versículo de número 1 ao versículo de número 4. O texto bíblico diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Amados irmãos e irmãs em Cristo, é uma alegria podermos juntos aprofundar a nossa compreensão sobre um tema tão vital para a nossa fé, que é o batismo com o Espírito Santo. Acreditamos, irmãos, firmemente, como assembleanos, que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder vindo do alto, uma promessa a todos os salvos e que tem como evidência inicial o falar em outras línguas. Por esta causa eu convido os irmãos a abrir os vossos corações para a palavra de Deus, que nos servirá como alimento espiritual para esta noite. Então, a partir deste contexto, traremos pelo menos 3 aspectos do batismo com o Espírito Santo, ou sobre a doutrina do batismo com o Espírito Santo. A primeira é a promessa do Pai e o revestimento de poder. A segunda é a manifestação sobrenatural no Pentecoste. E terceiro é a natureza e o propósito das línguas. Vou repetir. Primeiro, a promessa do Pai e o revestimento de poder. Segundo, a manifestação sobrenatural de Pentecostes. Terceiro, a natureza e o propósito das línguas. Meus amados irmãos, gravemos isto na tábua do nosso coração. O batismo no Espírito Santo não é uma invenção humana, mas uma gloriosa promessa de Deus, que nos capacita para a vida e o serviço cristão. A partir disto, eu quero estudar com os irmãos o primeiro aspecto, a promessa do Pai e o revestimento de poder. E dou início a esse primeiro aspecto falando da promessa divina aos salvos, que está descrito em Atos, capítulo 2, versículo de número 18. Abra sua Bíblia aí. Atos 2, versículo de número 18. Repare a expressão dita neste texto. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas. Mais uma vez. Também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas. O apóstolo Pedro está citando o profeta Joel numa declaração profética acerca do que Deus está prometendo ao seu povo. E a promessa divina é que Deus derramaria do seu espírito, como se Deus quebrasse um cano e não desse uma porção pequena, mas iria derramar literalmente o seu espírito. Todavia,
essa promessa não se limita a um tempo, a um só período, mas essa realidade se estende até os dias de hoje. Na sua Bíblia Sagrada, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. O mesmo Espírito que inspirou o profeta Joel as palavras de Deus é o mesmo Espírito que está inspirando o apóstolo Pedro no capítulo 2 e versículo de número 39. Olha o que está escrito: porque a promessa vos diz a respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, e tantos quantos Deus, repare isso, nosso Senhor chamar. Eu faço uma primeira pergunta ao senhor e à senhora. Deus lhe chamou? Você tem convicção que o Senhor lhe chamou? Se você tem convicção, saiba que a promessa do batismo com o Espírito Santo, uma promessa divina, advinda do próprio Deus, também é uma promessa para a sua vida. Jesus tem batismo com o Espírito Santo, derramamento do Espírito Santo para você. Porque os dons espirituais, o batismo com o Espírito Santo, não cessou, mas a promessa se estende até o dia de hoje. O próprio Jesus, ou o nosso próprio Senhor Jesus, antes da sua ascensão, já havia prometido aos seus discípulos este poder. Atos 1, versículo de número 8, eu preciso lembrar disso aos amados irmãos, porque o texto diz: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. O termo original para a expressão virtude é dunamis, que significa poder real, poder de ação. Esse versículo é a chave do livro de Atos, porque demonstra o propósito inicial do batismo com o Espírito Santo. É encher, para que, através desse enchimento, tornemos testemunha de Cristo na nossa nação, na nação vizinha e por todo o mundo, para a pregação do Evangelho e a salvação dos que estão perdidos. Meus amados irmãos, Deus quer batizar crentes com o Espírito Santo para o serviço cristão. E isto não é uma promessa humana, mas é uma promessa de Deus. Todavia, eu preciso, como pentecostal, assembleano, destacar que o batismo com o Espírito Santo tem uma distinção acerca da salvação. É importante compreendermos uma verdade fundamental. O batismo com o Espírito Santo é distinto da salvação. Os discípulos estavam no cenáculo no dia de Pentecostes e já eram salvos. Seu nome já estava escrito nos céus.
Eles já haviam sido purificados pela palavra do Senhor. E o Espírito Santo já habitava neles. Pois Jesus, em João 20, versículo 22, diz a eles: recebereis o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, meus irmãos, é um recebimento de poder espiritual para realizar a obra da expansão do Evangelho em todo o mundo, para uma vida cristã vitoriosa e também uma adoração profunda. Não é o batismo com o Espírito Santo, não é parte de um processo da salvação. Ou seja, alguém que não é batizado com o Espírito Santo deixa de ser salvo? Não. Pode um salvo não ser batizado com o Espírito Santo? Sim. Porque o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de um espírito que já está no crente. A partir do momento que você aceitou a Jesus como Salvador, o Espírito Santo habita em você. Todavia, a busca pelo batismo com o Espírito Santo é a busca de um revestimento para o poder. Por isso, essa distinção entre salvação e batismo com o Espírito Santo. Entendemos então que Deus é quem prometeu o batismo, que há uma distinção entre o batismo e a salvação. E precisamos agora tratar da fonte deste batismo. A promessa de que seríamos batizados no Espírito Santo veio através de João Batista. Ele anunciou apontando para Jesus. Mateus capítulo 3, versículo de número 11. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Sim, meus irmãos. É o próprio Senhor Jesus quem batiza no Espírito Santo. Vou repetir. É o próprio Jesus quem batiza em ou com o Espírito Santo. E eu preciso tratar dessa preposição em ou com, que é presente na expressão do batismo no Espírito Santo, que indica essa imersão total e completa do poder de Deus. O apóstolo Pedro confirmou isso ao se referir à descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando disse: lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vos sereis batizados com Espírito Santo. Amados irmãos, lembremos que o batismo com o Espírito Santo é uma promessa do Pai e é um revestimento de poder. Amados irmãos, o dia de Pentecostes não foi um dia comum, como qualquer dia. Mas o dia de Pentecostes foi um dia marcado por manifestações divinas que confirmaram o cumprimento da promessa de Deus. A partir deste pensamento bíblico, eu quero tratar com os irmãos o segundo aspecto do batismo com o Espírito Santo, que é a manifestação sobrenatural de Pentecostes.
a manifestação sobrenatural de Pentecostes. E eu inicio falando sobre os sinais que precedem o batismo, que está descrito em Atos 2, versículo de número 2 ao 3. De repente, veio do céu um som, como de um vento e veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Meus amados irmãos, antes mesmo que os discípulos começassem a falar, dois sinais sobrenaturais impactantes aconteceram. Primeiro, veio um som como de um vento e veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estava sentado. Logo em seguida, línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. A nossa declaração de fé esclarece que esses sinais anunciavam a chegada de alguém muito importante. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, estava inaugurando a igreja e iniciando assim uma jornada histórica. Embora esses sinais específicos não se repitam em cada batismo, eles marcaram solenemente o início de uma nova dispensação. Um som e veemente e impetuoso, e línguas repartidas como que de fogo. Sinais sobrenaturais e impactantes para o batismo com o Espírito Santo. Eu vou abrir aspas aqui e pensar com os irmãos que o batismo com o Espírito Santo não é um ato humano, como alguns dizem, e fazendo chacota a nós que somos pentecostais. Mas batismo com o Espírito Santo, que tem vinda de uma promessa do Pai, que é feita por Jesus Cristo, que é um revestimento de poder, tem sinais sobrenaturais impactantes. Segundo lugar, além desses sinais que precederam o batismo, a evidência inicial em falar em línguas. E aqui, meus amados irmãos, é a expressão que identifica ou que dá identidade a um pentecostal. Um pentecostal é pentecostal porque ele acredita, ele crê que a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo é falar em línguas. Atos 2, versículo 4, é um texto claro e direto, que diz que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A nossa declaração de fé é categórica ao afirmar que o falar em línguas
é a evidência física inicial desse batismo. Quando somos cheios do Espírito Santo, falamos em línguas. E essa primeira manifestação sobrenatural é a que experimentamos. Ou seja, o batismo com o Espírito Santo só torna-se batismo com o Espírito Santo sendo evidenciado fisicamente através das línguas estranhas. Não há um enchimento do Espírito Santo sem uma evidência. Como é que eu sei que alguém é batizado com o Espírito Santo? Através das línguas estranhas. Estas línguas estranhas também é evidenciado por Pedro. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, eu faço questão de ler com os amados irmãos, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 46. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de número 46. Vou um pouco mais antes, 44. E dizendo Pedro, ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviram falar em línguas e magnificar a Deus. Glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma língua que ouviu-se no dia de Pentecostes continua como uma experiência pentecostal ainda na igreja primitiva. E repare que eles ficam maravilhados. E em particular Pedro, quando percebe que o Espírito Santo foi derramado sobre Cornélio e a sua casa. Todavia, ele evidencia o batismo, versículo de número 47. Versículo de número 46. Porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Meus amados irmãos, as línguas estranhas, e eu preciso bater nesta tecla, as línguas estranhas é a evidência inicial e física do batismo com o Espírito Santo. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo de número 6. Olha o que o texto diz. Impondo-lhes a mão, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Repare que a primeira expressão bíblica é e falavam em línguas e profetizavam. Quando Paulo, o apóstolo, em Éfeso, estendeu as mãos, veio sobre eles o derramamento do Espírito e falavam em línguas. A promessa é claro.
O derramamento aconteceria, mas como é que eu sei que alguém foi batizado com o Espírito Santo? Evidência inicial, evidência física, falar em outras línguas. Eu quero fazer repetição a um versículo que nós lemos no primeiro aspecto do batismo com o Espírito Santo, que está em Atos 2:39, porque é a promessa. Vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão de longe, e a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. Deus tem batismo com o Espírito Santo para ti e para a tua casa. Você é salvo, você reconhece a graça divina, caminha no caminho de Cristo. Deus tem batismo com o Espírito Santo. E o batismo com o Espírito Santo que ele tem para a sua vida é evidenciado por falar em outras línguas. Meus amados irmãos, precisamos entender que o batismo com o Espírito Santo, que é evidenciado inicialmente em falar em línguas, fisicamente em falar em línguas, ele tem uma continuidade da experiência pentecostal. Jesus mesmo disse que é uma dádiva do Pai para qualquer crente que crê e busca, homens e mulheres e de todas as idades, independente do seu status inicial. A profecia de Joel 2:28 a 29, citada por Pedro, indica que o Pentecoste foi apenas o início da dispensação do Espírito Santo. E a plenitude da efusão do Espírito continua a se manifestar até os nossos dias. Deus tem batismo com o Espírito Santo para os crentes. Não se reserve as suas mágoas espirituais dizendo, mas até hoje não aconteceu. Mas até hoje, busque ao Pai. Porque Cristo tem batismo com o Espírito Santo até o dia de hoje. Cristo tem batismo com o Espírito Santo até o dia de hoje. E a partir daqui, possamos entender que Jesus ainda batiza e que ele derrama línguas estranhas para aqueles que creem em Cristo Jesus. Irmãos, irmãs, as línguas estranhas, elas não são um fenômeno aleatório, mas possuem um propósito e uma natureza definidos pela palavra de Deus. Então, a partir disto, eu quero tratar com os irmãos o terceiro aspecto, a natureza e o propósito das línguas. Em primeiro lugar, as línguas são de natureza espiritual. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo de número 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Eu vou repetir. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios.
Essa manifestação chamada glossolalia do grego pode envolver tanto línguas humanas no contexto de uma xenolalia ou uma língua estrangeira ou as línguas celestiais. A nossa identidade, nós como pentecostais, cremos que as línguas estranhas, ela é de natureza espiritual. Atos 2 e 4 diz a expressão outras línguas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2, línguas estranhas. Esse aspecto da natureza espiritual das línguas estranhas nos faz entender que há línguas humanas e há línguas celestiais. Permita um testemunho. Por certa vez, um irmão em Cristo resolveu, assim como Jonas, sair da sua nação para outra, para que se escondesse do serviço de Cristo e a vocação que Deus estava lhe dando. Ao chegar em outro país, pensando ele que estava escondido, chegou um homem para ele, falando na língua inglesa. Ele, sem compreender, virou as costas para aquele homem, até que em língua portuguesa este homem falou: viraste as costas para mim, assim como tem feito a este homem, por não entender certos processos. Viraste as costas para mim, mas sou eu, o Senhor, que falo contigo. Volte e faça a minha obra. Aquele irmão que recebeu a profecia era um irmão que não tinha conhecimento da língua portuguesa. E o Espírito Santo lhe inspirou a falar em outras línguas, xenolalia. Mas, todavia, conhecemos diversos testemunhos daqueles que experimentaram falar em uma língua estranha, glossolalia. E esta língua estranha não é compreendida pelos homens, senão somente a Deus, porque ninguém entende e em espírito fala em mistérios. Se a natureza da língua estranha ela é espiritual, qual é a ação desta língua? Primeiro, ela é para edificação pessoal. Segundo, para edificação coletiva quando ela é interpretada. O propósito principal de falar em línguas na esfera individual é a edificação do crente. A palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 4, o que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. Quando esse dom se manifesta publicamente para que a igreja seja edificada, é necessário
a interpretação. Como Paulo, ou o apóstolo Paulo, nos exorta. O que profetiza é maior do que fala em língua estranha. A não ser que também interprete para que a igreja receba edificação, conforme 1 Coríntios 14, 5. O Espírito Santo quem capacita o crente em falar uma língua que ele não aprendeu, como objetivo de revelar o poder de Deus e a sua glória. Eu, às vezes, eu paro e lendo esses textos e fico pensando naqueles que dizem essas línguas que os assembleanos falam, isso é coisa de doido, coisa de maluco, isso não existe na Bíblia, é só um outro idioma que aconteceu para aquele dia. E eu fico me perguntando como é que se explica um momento que alguém fala língua estranha e precisa de um intérprete. Como é que se explica que falar em línguas é falar com Deus, os homens não entendem, e fala em mistérios? Deus tem um idioma do céu para os crentes em Cristo Jesus. A natureza divina, a natureza das línguas estranhas, ela é uma natureza espiritual, que serve para edificação de si próprio e da igreja. E em terceiro lugar, é uma dádiva. Ela é uma dádiva que cessará na vinda de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8 ao versículo de número 10. Olha o que o texto diz. Mas quando vier o que é perfeito, então o que em parte será aniquilado. As línguas, assim como as profecias e a ciência, são dons que cessarão. Quando que vier aquele que é perfeito. Essa perfeição se refere à gloriosa volta de Cristo. Até lá somos instruídos pela palavra de Deus. Portanto, irmão, procurai com zelo profetizar e não proibais falar em línguas. 1 Coríntios 14, 39. Que essa verdade nos impulse a buscar e valorizar essas manifestações do Espírito e que nos edifica e nos prepara para o encontro do Senhor. Ou seja, as línguas, ela é de natureza espiritual, para a edificação do crente, para a edificação da igreja quando a intérprete, e ela é uma dádiva que se estenderá até a vinda de Cristo. Enquanto Cristo não vier, enquanto Cristo não arrebatar a sua igreja, Jesus ainda batiza crente com o Espírito Santo. Jesus ainda batiza crente com o Espírito Santo. Amados irmãos, o batismo com o Espírito Santo, ele é evidenciado pelo falar em línguas. E é uma realidade bíblica e uma experiência transformadora que continua disponível para nós hoje. Não é mero ritual, mas um revestimento de poder prometido pelo Pai, concedido por Cristo e operado pelo Espírito Santo para capacitar a igreja e cada um de nós, meus irmãos, que já experimentamos essas bênçãos,
valorize o uso para a glória de Deus. E aqueles que ainda anseiam por ela, busque com fé e com fervor, crendo que Deus deseja nos encher com seu Santo Espírito, que o poder de Deus se manifeste em nós e através de nós para a edificação do corpo de Cristo e para que o mundo conheça a sua glória. Se você que está me ouvindo, faz tempo que o dom de língua estranha não se manifesta em você, convido você a fechar os seus olhos. E você que ainda não é batizado com o Espírito Santo, mas deseja com zelo e com fé e com fervor o batismo com o Espírito Santo, eu lhe convido também a fechar os seus olhos. Senhor Jesus, a este que me escuta, a esta que me escuta, diante deste estudo da palavra de Deus, e que está agora dizendo: Senhor, me enche com teu Espírito, para que eu retorne mais uma vez a falar em línguas. O que está dizendo: Senhor, me enche, porque eu preciso ser batizado com o Espírito Santo e creio na promessa do batismo com o Espírito Santo. Eu te peço agora, Pai, a manifestação do teu Espírito nesta vida. Em nome de Jesus, sejam batizados com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Seja renovado pelo Espírito Santo e fale em línguas em nome de Jesus.